graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família mais uma vez. Quero compartilhar um texto que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, os versículos 25 em diante, diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os seus pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema desta mensagem é Esperando a consolação de Deus. Esperando a consolação de Deus. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez seja este o momento que você se encontra. Você está aguardando uma resposta de Deus. E é exatamente esta realidade deste homem chamado Simeão, a quem o texto diz que era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus e que aguardava a consolação de Israel. Ou seja, Simeão estava esperando que a promessa do Messias se cumprisse. E é exatamente olhando para esse texto e considerando algumas realidades e verdades aqui, é que eu quero ministrar ao seu coração essa palavra, ao meu e ao seu coração, algumas características da vida de Simeão. Qual foi o caminho percorrido por Simeão para que ele aguardasse, então, esse caminho de esperar. Essa espera tem algumas características. E a primeira delas, querido, é que o texto vai nos dizer que Simeão aguardava a partir do ouvir a palavra de Deus. Simeão era um ouvinte da palavra de Deus. Simeão ouviu a voz de Deus. E digo isso porque o próprio nome Simeão significa ele ouviu. E num contexto judaico, o contexto bíblico, o nome da pessoa estava relacionado muito com o seu caráter ou com a missão com a qual ele exerceria aqui nessa terra. E Simeão era alguém que ouvia a voz de Deus. Foi-lhe dito que ele veria a salvação de Deus. E eu encorajo você a dispor os seus ouvidos, a dispor o seu entendimento, o seu coração, o seu tempo, para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É assim que nós devemos aguardar a consolação de Deus. É assim que nós devemos esperar as promessas de Deus, meditando e guardando a nossa vida segundo a sua palavra. Simeão, ele ouviu. Eu e você devemos ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, queridos, a palavra nos diz que Simeão, ele não somente ouviu a voz de Deus, mas ele cultivou um relacionamento com o próprio Deus. O texto diz que o Espírito Santo disse a Simeão que ele não morreria sem antes ver a salvação de Israel. E o texto também nos diz que Simeão foi ao templo movido pelo Espírito. Simeão era alguém que ouvia a voz de Deus, ouvia a voz do Espírito Santo. Era alguém que cultivava um relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero dizer a você
Assim como aconteceu com Simeão, nenhum ser humano pode passar desta vida sem que antes veja e experimente a salvação de Deus que está na pessoa de Jesus. O nosso destino eterno está em jogo nesta vida. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que permanece em Cristo, todo aquele que está em Jesus tem a vida eterna. Mas há uma outra verdade que esse texto vai nos apresentar aqui a respeito da vida de Simeão. Simeão era alguém que creu na palavra de Deus. O Espírito Santo disse a ele que ele não morreria sem antes ver a consolação de Israel. Querido, eu quero dizer a você, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. Mas nós precisamos crer naquilo que Deus fala na sua palavra. Não basta nós sermos ouvintes somente, como diz Tiago na sua epístola. Eu posso ouvir, quando a palavra de Deus aqui vai nos dizer que Simeão, ele ouviu, esse ouvir tem a ver com o assimilar, o obedecer, ao caminhar com Deus, mediante aquilo que ele ouve. Ele creu naquela palavra. E nós precisamos crer na palavra de Deus, porque as coisas não acontecem no nosso tempo e nem do nosso modo. Há um tempo e um modo para todas as coisas acontecerem na nossa vida. É como se um quebra-cabeça estivesse sendo montado e às vezes duas peças se unem aqui embaixo e duas peças vão se unir lá em cima e parece que não faz muito sentido. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, nós podemos ter a certeza, como Simeão, que aguardava a consolação de Deus. Você precisa continuar esperando a resposta de Deus. Você precisa continuar crendo que o Deus que fala é o Deus que cumpre a sua palavra. E quarto e último lugar, querido, Simeão aguardava a consolação de Israel. Esperava a vinda do Messias. Esta era a consolação de Israel. Esta é a minha e a sua consolação. O que nós precisamos, a resposta que nós precisamos, é uma pessoa chamada Jesus. É Ele quem vai dar direção. É Ele quem vai dar sentido à nossa vida. E o texto vai nos dizer que Simeão esperava a consolação, porque para ele, Cristo era todo suficiente na sua vida. Esse é um quarto aspecto da vida de Simeão. Ele não precisava mais do que Cristo na sua vida. Tanto que é verdade isso que eu estou dizendo, porque o texto vai nos dizer que quando ele é movido pelo Espírito e vai ao templo, ele pega Jesus no colo, ele diz: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, Simeão está dizendo: eu não preciso de mais nada. Eu não necessito de mais nada nessa vida, Senhor, pode me levar. Querido, nós não sabemos quanto tempo nós ainda vamos viver. Mas eu quero dizer a você que enquanto nós vivermos aqui, o nosso coração tem que ser o mesmo. Jesus tem que ser suficiente. A partir do momento que eu encontro a Cristo, eu não preciso de mais nada, porque Ele é a fonte de todas as coisas. E o meu desejo não é outro, a não ser estar com o próprio Senhor na eterna glória. Eu quero desafiar você a permanecer aguardando a volta de Jesus, porque a nossa consolação agora já não é na primeira vinda, porque Ele já veio, viveu, morreu e ressuscitou. Mas nós aguardamos agora a volta do Senhor para nos levar e para nós vivermos eternamente com Ele. Eu gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, pela Tua presença e pela direção que o Senhor nos dá. Assim como foi com Simeão, que ouviu a Tua voz, que creu na Tua palavra, que manteve um relacionamento vivo com o Espírito Santo e que aguardava, enquanto viveu aqui, a redenção, a vinda de Cristo, nós também aguardamos ansiosamente que o Senhor volte para nos buscar. Pai, que todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, se alguém aqui ainda não teve um encontro com esta salvação, que os seus olhos ainda não contemplaram a salvação, se essas pessoas ainda não tiveram um encontro com a pessoa de Cristo, Senhor, que o Teu Espírito lhes dê essa experiência e que haja salvação, que haja novo nascimento para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Querido, que Deus te abençoe.
Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.